Olá, pessoal! Nós vamos dar início, então, à disciplina de Lógica Matemática e Computacional. Neste primeiro momento, nós vamos falar da disciplina de Lógica Matemática, né? No segundo momento, nós abordaremos a parte referente à Lógica Matemática, a parte computacional dessa disciplina. A Lógica Matemática, todo o seu conteúdo vai estar voltado para descobrirmos, métodos para um raciocínio consistente. Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar métodos para validarmos uma estrutura de raciocínio. Descobrirmos se o raciocínio é consistente ou não. Então, vamos lá. Bem, se tratando de uma disciplina lógica, matemática e computacional, o que é comum a essas duas vertentes da disciplina é a palavra lógica. Então, primeiro nós precisamos entender o que é lógica. Bem, é fato que todo mundo já usou essa palavrinha em algum momento da sua vida, né? Quem nunca disse é lógico que eu vou, é lógico que eu não vou? E nós só respondemos, só concluímos dessa forma, é lógico que sim ou é lógico que não, quando nós temos pressupostos anteriores suficientes para dar cabo dessa conclusão, né? É lógico que sim, é lógico que não. Então, nós podemos concluir dessa forma que a lógica, ela antecede a lógica um significado voltado para a linguagem, para o discurso, para o pensamento, para o conhecimento. Todas as vezes que nós usamos uma estrutura argumentativa, o que antecede a um discurso, a um argumento, é o encadeamento de uma estrutura de raciocínio, E essa estrutura, quando encadeada, quando ela não fere, não viola nenhum princípio de coerência, de falta de contradição ou de outros pressupostos, ela passa a ter lógica. É assim que nós definimos, Uma coisa tem lógica quando ela não viola alguns princípios que nós vamos entender daqui para frente. Então, nós podemos entender como lógica, como uma disciplina filosófica que indaga, se o logos, vamos entender logos aí como linguagem, como discurso, se ele obedece ou não às regras de um pensamento científico. Ou seja, se ele possui ou não normas, princípios e critérios para o uso e funcionamento. Então, vamos deixar bem claro, a lógica vai estudar as regras que estabelece se um pensamento é consistente ou não. É importante a gente entender, mas que regras são essas, ok? O que estabelece se uma pessoa tem lógica ou não? Nós vamos verificar que isso está voltado totalmente para a linguagem. Pois, afinal de contas, se eu falo bem assim, olha, para eu poder me tornar rei, eu preciso matar o dragão e salvar a rainha. Aí eu falo bem assim, matei o dragão e me tornei rei. O que você vai dizer? Isso tem lógica ou não? Provavelmente você diga, professora, isso não tem lógica. E eu te pergunto, por quê? Porque você disse que teria que fazer as duas coisas para se tornar rei e você fez uma só. Então o que estabelece que tem lógica na linguagem é o conectivo e, onde eu disse, por eu dizer e, eu estabeleci que eu precisava fazer as duas coisas. Como eu disse que eu fiz uma só, e mesmo assim eu tinha me tornado rei, bem, pareceu não ter lógica a estrutura. E é verdade, é assim que acontece. O que dá consistência lógica a uma estrutura argumentativa à linguagem são os termos, os conectivos presentes na nossa linguagem. A força lógica da nossa linguagem, ela está presente nos conectivos da nossa linguagem. Todas as vezes que nós violamos a inconsistência de um conectivo, esse pensamento passa a não ter mais lógica. Ok? Então é isso que nós vamos estudar. Quais são os conectivos que dão essa força lógica à nossa linguagem?